Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro dia do quarto Congresso EBRAD. Meu nome é Carlos Lopes Teixeira, sou coordenador acadêmico da EBRAD, a Escola Brasileira de Direito, em nome da qual cumprimento a todos com um imenso carinho. Nessa oportunidade, nós temos um tema muito interessante, com o título O Direito na Atualidade: Desafios, Impactos e Oportunidades, justamente de modo a aproximar os nossos alunos, os nossos inscritos, do que há de mais novo no cenário jurídico. Ao longo desses 2 dias, mergulharemos em debates dinâmicos, contando com as maiores personalidades do direito nas suas respectivas áreas. Mas, antes de iniciarmos o nosso primeiro debate, não poderia deixar de destacar o nosso patrocínio desse ano, não é? Consolidando-se como um dos mais importantes eventos do nosso calendário jurídico. O quarto Congresso EBRAD, então, conta como patrocinador o KLA Advogados, um escritório full service com atuação business oriented, contando com as maiores premiações em seu segmento de atuação. Então, já passando para o nosso primeiro painel do dia, gostaria de apresentar cada um dos nossos convidados. Primeiramente, o nosso querido CEO da EBRAD, o Dr. João Batista Pacheco Antunes de Carvalho. Também a professora Natália Masson, que é nossa patronesse da pós-graduação em Direito Público Aplicado. E também o nosso professor Guilherme de Souza Nucci, nosso patrono regente do curso de Direito Penal e Processo Penal Aplicados. Esse nosso primeiro painel tem como título trabalhar justamente questões voltadas ao direito penal no STF, abordando questões constitucionais, procedimentais, justamente tratando o que há de mais novo nessa temática com grandes especialistas, dos quais eu tenho a honra já de passar a bola para o Dr. João Batista iniciar. Um excelente congresso a todos. Olá, meus caros, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo, nos honrando com a presença. Bom dia a todos vocês que estão, mais de 2.500 pessoas já ao vivo aqui conosco. E hoje eu tenho a honra de ter a presença dos nossos ilustres juristas e patronos, professor Nucci, professor Natália Masson, e para tratar de um tema realmente palpitante, um tema que vem, enfim, causando bastante curiosidade e reflexão da nossa sociedade, tudo aí ligado à questão penal no âmbito do Supremo Tribunal Federal e, portanto, envolvendo as matérias de domínio da professora Natália, que é emérita constitucionalista, do professor Nucci, né, considerado aí um dos maiores nomes do nosso direito penal brasileiro e do mundo. Muito obrigado, professor Nucci, pela presença. Obrigado, Natália. E, sem mais delongas, porque sei que estão todos aí ávidos, não é, para poder escutar as sábias palavras dos nossos mestres, eu já toco a bola aqui para o professor Nucci para perguntar. Professor Nucci, o que é hoje de mais, enfim, de mais atual acerca dessa jurisprudência nova do Supremo Tribunal Federal no âmbito penal? Se o senhor quiser ir dando uma pinceladinha, depois a gente entra nos pontos em específico. Primeiramente, meu agradecimento à EBRAD pelo convite. É uma honra e uma satisfação participar do Congresso. Professor João Batista, professora Natália, minha saudação. Bom, o que nós temos hoje em penal, na área do Supremo Tribunal Federal, são decisões muito importantes tomadas pelo plenário, portanto, é uma decisão colegiada, e uma das mais recentes é em relação ao reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. E o Supremo Tribunal, por unanimidade, todos os ministros, não é? Portanto, nenhuma dissidência, resolveu estipular prazos para os governos estaduais e para o governo federal elaborar um plano, não é? Nos próximos 6 meses, para solucionar esse problema gravíssimo que nós temos de superlotação dos presídios e, evidentemente, até já fomos sancionados
2 vezes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e uma em relação ao presídio superlotado de Recife, outra em relação a um presídio da Grande Rio, e nós temos aí que respeitar essas decisões, né, que foram tomadas, porque aderimos à Convenção Americana dos Direitos Humanos. Então, a Corte Interamericana tem jurisdição sobre o Brasil, de modo que nós precisamos tomar uma atitude em relação a esse sistema, porque a sociedade brasileira se importa com isso. Afinal de contas, o que vai acontecendo com o tempo é que, se o sistema continuar superpopuloso, as decisões vão sendo tomadas para liberar pessoas que às vezes não estão preparadas para voltar à sociedade, ao convívio social. Então isso significa perigo para a sociedade, afinal de contas são pessoas que foram condenadas, precisam cumprir a sua pena e não cumprem o que deveriam porque o sistema não está absorvendo essas penas. Isso é muito grave. Então é uma decisão que o Supremo tomou, recentíssima, agora de outubro, e, portanto, nós precisamos realmente nos integrar como sociedade para acompanhar esse processo, para ver quais são as soluções que efetivamente vão ser colocadas na mesa pelos governos estaduais e pelo governo federal, que são os que administram os presídios. Quer dizer, não é o judiciário que os faz, é o executivo. Então, dentro dessa ótica, é muito importante nós, como sociedade, acompanharmos esse procedimento, para sugerirmos, para as ONGs, né, associações, tanto Ministério Público, OAB, enfim, todos juntos para tentar resolver esse problema. Essa é a primeira apresentação que eu faria de um tema do momento. Eu acho que é um tema super importante e realmente, inclusive, agora muito em voga, não é? Porque também, com relação aos presos aí do 8 de janeiro, se tem invocado, não é, esse tratamento que não está assim condizente e adequado, inclusive envolvendo idosos, pessoas até com necessidades especiais, né? Professora Natália, querida, e você? Qual questão você pontuaria de uma forma mais prioritária? Professor João, bom dia. Bom dia, meu amigo Guilherme Nucci. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando presencialmente o nosso evento e, em especial, também aos que estão online nos assistindo. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela presença, e agradeço demais à EBRAD a oportunidade de compor esse painel de abertura do nosso congresso. É uma felicidade trazer ideias sobre o direito na atualidade aqui para vocês. Sobre a fala inicial do professor Nucci, eu creio que um apontamento muito central que eu poderia fazer para que a gente possa seguir dialogando refere-se ao seguinte. O professor frisou que a manifestação do Supremo Tribunal Federal nessa ADPF foi dada em plenário e a decisão foi unânime. Esses detalhes foram destacados pelo professor exatamente em razão da raridade deles. O Supremo Tribunal Federal se apresenta como uma corte constitucional, ou se pretende dessa forma, mas na maior parte dos casos atua como tribunal recursal, proferindo decisões que são puramente monocráticas. Eu trago dados do ano passado que estão no site do Supremo Tribunal Federal para quem quiser consultar. Ano base, portanto, 2022. O Supremo Tribunal Federal recebeu 80 mil processos, aproximadamente. Como o Supremo já possui um acervo de processos que estão parados na Corte, o Supremo Tribunal Federal julgou, no ano passado, o assombroso número de 87.893 casos. Isso significa que a Corte proferiu aproximadamente 270 decisões por dia, se todos os dias fossem úteis, mas não são. Dessas decisões, aproximadamente 88 mil decisões, professor Nucci, 86% delas foram monocráticas. Então, há hoje uma certa inexistência do plenário. E claro que existem causas e razões para isso. Isso gera o que chamamos hoje de crise na separação de poderes e uma tentativa de reação por parte de outros poderes. Estamos assistindo o Senado Federal de alguma forma. A PEC agora que acabou de ser aprovada, não é, no Senado, e segue para a Câmara, não é isso, professor? A PEC 8. Essa é a PEC 8 de 21. Foi aprovada no Senado Federal na última quarta-feira, dia 23 de novembro, foi encaminhada agora para a Câmara dos Deputados e dificilmente vai ser votada ainda esse ano. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, já disse que vai tentar
passar, do ponto de vista temporal, a discussão desse assunto para arrefecer os ânimos, mas é uma PEC... O assunto também tem que ser discutido. Porque é uma PEC na qual o Senado Federal, de alguma forma, tenta conter o arbítrio de alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal que, de forma leviana, decidem questões sozinhos, com manifestações monocráticas, se apropriando de um poder que individualmente eles não possuem, porque é um poder próprio do plenário. Então, manifestações como a que o professor Nutti mencionou, que geram um impacto nacional e que são relevantes para a nação, são importantes, precisam ser pontuadas, exatamente em razão da relevância da manifestação, mas também pela raridade dela. Porque nos dados que eu trago aqui para você, o Supremo Tribunal Federal é, na verdade, um tribunal recursal que profere, ao longo do ano, decisões que são monocráticas. E se o senhor se perguntar, doutor João, o aproveitamento disso para a nação, qual é? Bom, 88 mil decisões no ano parece uma corte super eficiente, correto? São muitas decisões, ainda que sejam monocráticas, mas o aproveitamento disso para a nação é muito pequeno, ou quase nenhum. Porque, observe, das 45 classes processuais que existem no Supremo Tribunal Federal hoje, nós poderíamos dizer que os recursos extraordinários representam aproximadamente 70% dos processos que chegam até a corte, na verdade, os agravos em recurso extraordinário. Depois nós temos os recursos extraordinários, depois habeas corpus, recurso em habeas corpus, agravo de instrumento, mandado de segurança, ADI, ação direta de inconstitucionalidade, que é quando a corte exerce efetivamente o seu papel de corte constitucional, como exerceu no caso que o professor Guilherme mencionou, em sede de ADPF, controle concentrado. ADI entra em 10º lugar. Para que vocês possam trabalhar com números e terem uma noção estatística do problema disso, o Supremo Tribunal Federal recebeu esse ano aproximadamente 180 ADIs. Em termos numéricos, isso representa 0,25% dos processos que chegaram até a corte. Nem 0,5%. Ou seja, na maior parte do tempo, ao invés da corte se debruçar sobre assuntos que são extremamente relevantes para a nação e que exigem essa análise com urgência. Por quê? Porque essas questões, dependem de decisões que sejam tomadas a tempo. O Supremo Tribunal Federal está se ocupando em lidar com o volume oceânico, paquidérmico de processos, porque é um acervo gigantesco. Então o Senado Federal, como o doutor João mencionou, entra nessa disputa agora numa tentativa de conter essas possibilidades de afastamento do plenário, que é o que o Supremo Tribunal Federal tem feito, afastamento do plenário. E ontem, professora Natália, eu recebi uma notícia muito boa que estava na abertura da conferência, na mesa de abertura da Conferência Nacional da Advocacia, inclusive onde houve uma manifestação nesse sentido muito interessante do presidente da OAB Minas Gerais, seccional Minas Gerais, o professor Sérgio Leonardo, e o ministro Barroso, de viva voz, fez esse compromisso de tentar levar as decisões para o colegiado, restringir um pouco essa questão da supressão lá das sustentações orais, do amplo direito de defesa, que fica aí, de certa forma, comprometido. E o que a professora colocou é muito interessante. Nós precisamos resgatar, né, professor Nutti, essa harmonia dos poderes. Né? É preciso, ainda mais Vossa Excelência, que é ilustre magistrado, desembargador do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, nós precisamos de ter realmente cada poder exercendo a sua seara. Não é? Porque senão vai haver esse conflito, e esse conflito não é nada bom para a nação. Mestre, qual outra novidade o senhor gostaria de trazer aqui para nós aí no âmbito do direito penal, ligado aí à Constituição e aos julgados do Supremo Tribunal Federal? Eu gostaria apenas de comentar em relação a essas tais decisões monocráticas. Eu não as chamaria de levianas. Eu diria que são decisões necessárias, porque a Corte, com 11 ministros, não consegue dar conta de todos esses recursos habeas corpus na área penal. Qualquer habeas corpus chega ao Supremo necessariamente. Mas vamos lá, professor Nutti, pedimos desculpas aí, tivemos um probleminha técnico que derrubou aqui a nossa transmissão, mas voltamos. Então, como eu estava dizendo, numa corte com 11 ministros, decisões monocráticas são importantes, porque senão não há como dar conta. Todos os habeas corpus chegam ao Supremo.
não há como impedir. É uma ação constitucional que lida com o direito de locomoção e, pela estrutura constitucional, o habeas corpus chegará ao Supremo. Então, o volume é muito grande. Então, o ministro vai decidir monocraticamente, mas não vamos esquecer que existe o agravo regimental, de modo que termina num colegiado. E esse colegiado simplesmente avalia a decisão monocrática. Então, eu não vejo grande problema na decisão monocrática, desde que ela seja levada ao colegiado. E me parece que o próprio Supremo já fez uma mudança no regimento, e isso é importante, sem dúvida, que as decisões monocráticas tenham que ser submetidas até 90 dias ao colegiado. Isso já resolve parte do problema, se efetivamente forem cumpridas essas normas que, interna corporis, o próprio Supremo Tribunal Federal está prevendo. Realmente, o que me parece ser uma situação desagradável, uma situação que não é conveniente, inclusive para a sociedade, é uma decisão monocrática perdurar por anos, sem submissão ao colegiado. Aí sim, nós tivemos a implantação do juiz das garantias, não é, que é uma importante tomada de posição do Congresso, e foram 3 anos para ser submetida ao colegiado. Não é, professora Natália? É a decisão de inconstitucionalidade de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, muitas vezes por maioria qualificada, às vezes até uma PEC, ser sustada a sua vigência pela decisão monocrática de um único ministro. Eu acho que a PEC, obviamente que as liminares, né, as medidas de tutela antecipada, acautelatórias, elas hão de ser concedidas, não é? Realmente, porque o nosso dispositivo do artigo 5º, inciso 36, diz que nenhuma ameaça, inclusive, né, a lesão de direito pode ser suprimida da apreciação do judiciário. Então, eu acredito que... Mas a suspensão da eficácia de uma lei aprovada, muitas vezes por um quórum elevadíssimo e qualificado, por uma liminar do Supremo Tribunal Federal, e perdurar, às vezes, por um longo período, como Vossa Excelência está bem pontuando, o senhor não acha que, nesse aspecto, a PEC tem uma certa razão? Então, é justamente o exemplo que eu dei. Perfeito. Nós tivemos o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, entrou em vigor, deveria entrar em vigor por completo em janeiro de 2020, entrou, a maioria das regras novas entrou em vigor, mas o juiz das garantias da área de processo penal foi suspenso por uma liminar monocrática. E aí sim, é justamente aquilo que eu coloquei. 3 anos para ser submetida ao colegiado é muito tempo. Não é? Então, se fosse uma suspensão, não é, por alguns meses e depois logo colocada ao colegiado, não há tanto problema assim. Afinal de contas, não se está proclamando a inconstitucionalidade de uma lei por um ministro. Está se suspendendo a eficácia, não é, até que se submeta ao colegiado. Porque no caso do juiz das garantias, nós temos o Brasil, que é um Brasil continental. É um Brasil que tem um direito penal e processual penal nacional, válido para todos os estados, mas não temos uniformidade nos estados. Então, é uma dificuldade instalar a mesma lei para São Paulo, para Amazonas e para o Rio Grande do Sul. São realidades diversas. Então, por causa disso, a dificuldade de se implementar o juiz das garantias em alguns estados, pela distância entre as comarcas e tal, carência de juízes, carência de promotores, uma carência de defensores, ia ser o caos, não é? Porque o Congresso deu 30 dias para o judiciário se adaptar. Realmente é muito pouco tempo. E os próprios debates do juiz de garantia foram escassos, né, professor Nutti? Ele foi aprovado meio de afogadilho ali pela Câmara naquela ocasião, não é? Não, são as situações que muitas vezes suspender a eficácia até resolver um problema, resolve. E aí o que o colegiado acabou de fazer? Julgou agora, em outubro também, em agosto. Disse assim, olha, vamos implementar, mas vamos dar um prazo de 12 meses para os tribunais se adaptarem,
no máximo prorrogáveis por outros 12 meses. Então, veja, fica uma situação mais viável. O próprio legislador, né, professora Natália, poderia ter resolvido isso com uma vacácio, não é? Poderia, sem dúvida nenhuma, e não fez. Não fez. Essa é a hora que o Supremo tem que entrar para modular. Não tem jeito, né? Perfeito. Professora Natália, qual ponto que a senhora gostaria ainda de salientar nessa esfera do debate que estamos abordando? Dando seguimento, então, a essa ideia. O professor Nutti tem razão quando diz que as monocráticas são necessárias, e elas são necessárias em razão desse excessivo volume de assuntos que chegam ao Supremo Tribunal Federal. O professor citou a questão do habeas corpus, que protege a liberdade de locomoção. Isso é real. Mas algumas dessas questões não deveriam chegar a uma corte que se pretende ser uma corte constitucional e que vai cumprir essa tarefa, sob pena de o Supremo realmente se afogar nesse volume de questões que precisam ser resolvidas. Eu estou lembrando de um habeas corpus, depois vocês podem consultar, que a segunda turma julgou 137 e 290. Esse habeas corpus envolvia um caso referente a um furto simples tentado, não consumado, de chicletes e desodorante. O valor dos bens, que não foram efetivamente subtraídos, mas numa tentativa de furto, não ultrapassava o valor de R$40. E essa matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal e a segunda turma teve que decidir. O HC foi concedido por uma maioria apertada. Cada turma do Supremo tem 5 ministros, esse em específico foi concedido por 3-2. São questões que poderiam já ter sido solucionadas em instâncias inferiores, com muito respeito ao devido processo legal, evidentemente, toda a observância do contraditório e da ampla defesa, pela nossa própria estrutura constitucional, e a gente pode falar um pouco disso, porque questiona-se muito uma atuação do Supremo na figura de protagonista hoje diante dos poderes, sempre argumentando que isso é ativismo judicial. Muitas vezes não é ativismo judicial. Muitas vezes isso tudo é fruto só da judicialização da política. Há, então, um outro motivo pelo qual tantos processos chegam à nossa Corte Suprema, gerando esse cenário de múltiplas decisões e pouco espaço para que a Corte dedique 2 bens que são absolutamente escassos, a energia e o tempo, a questões que nacionalmente possuem importância e que precisam ser decididas. Agora, o que o Senado Federal fez na PEC aprovada na semana passada e que não vai ser aprovada na Câmara esse ano, sequer vai ser colocada em votação, nada mais é, doutor João, do que uma redundância. Porque tudo que consta... O princípio está previsto na própria Carta Magna. Né? Não só. Está previsto na Carta Magna de uma maneira ligeiramente genérica, mas a previsão de que há prazo para pedido de vista, como o Nutti muito bem lembrou, já constava do regimento interno do Supremo, mas com a emenda 58 de 2022, sob a presidência da Rosa Weber, tem agora previsão expressa com esse prazo de 90 dias e entrada automática para deliberação. Então, essa ideia é para conter aquele pedido de vista a perder de vista. O juiz das garantias. Quando a lei nova veio com o pacote anticrime, um ministro determinou que esse prazo de 30 dias para implementação fosse transformado num prazo de 180 dias. Não é? Então, ele se arvora na seguinte condição. O legislador disse implementação em 30 dias, um ministro do Supremo disse não, em 180 dias. Há falhas na aprovação da lei, era impossível implementar isso no prazo posto pelo legislador, mas é sempre bom lembrarmos que o Congresso Nacional pode até ser considerado por qualquer um de vocês medonho, mas ainda é absolutamente essencial para a democracia, inclusive as escolhas que o Congresso faz. E na sequência, outro ministro, passando por cima de uma liminar monocrática já dada por um ministro anterior, ele resolve simplesmente suspender a figura do juiz das garantias. E ele engaveta o processo por praticamente 3 anos. E ele fica na presidência da Corte por 2 anos. É bom lembrar que o presidente da Corte tem autonomia na pauta, ele define o que vai entrar ou não na pauta e o processo simplesmente não foi pautado. Essas ADIs, para quem quiser consultar, envolvendo o juiz das garantias, são as seguintes. A 6298, a 6299, a 6300 e a 6305. Elas só foram resolvidas agora no 2º semestre, anos depois, quando um dos ministros suspendeu sozinho a figura do juiz das garantias, um outro ministro do Supremo disse, entregue logo para ele a chave do parlamento. É claro, é uma menção muito exagerada, mas isso tudo é para lembrar que as últimas décadas nos ensinaram que nenhum poder pode atuar sem a contenção dos demais. A separação de poderes é essencial, porque nenhum poder, nenhum órgão pode atuar à margem da Constituição. E esses pedidos de vista, a perder de vista,
fazem com que no Supremo, ainda hoje, mesmo com todas essas mudanças, vigore a seguinte regra: quando um ministro não quer, 11 não decidem. Vejamos agora, com essas novas regras e com a devolução desse debate para a esfera pública, se as normas regimentais, legais e constitucionais vão ser observadas, porque tudo que consta dessa PEC aprovada na semana passada já está na legislação. Quando o doutor João mencionou que a PEC trouxe a impossibilidade de um ministro suspender numa monocrática, numa concessão de liminar monocrática, uma lei que o Congresso Nacional aprovou, isso já está no artigo 10 da Lei 9868, que é de 1999. Tem mais de 20, quase 25 anos que essa lei já está prevista. E essa impossibilidade já existe. Na PEC aprovada pelo Senado na semana passada, também tem uma previsão, doutor João, de que concessão de liminar em sede de ADI, o mérito tem que ser julgado em até 4 meses. O parágrafo único do artigo 21, também da Lei 9868, também já traz essa previsão. E o que o Supremo fez diante dessa previsão legislativa? O Supremo disse, olha, tem previsão em lei de que a gente deve, após a concessão da cautelar, julgar o mérito da ação em até 6 meses. No caso, é 180 dias na lei. O que o Supremo disse? Em razão do acúmulo de trabalho, essa corte está autorizada a prorrogar esse prazo sucessivas vezes. Já teve cautelar em ADC que foi prorrogada durante 9 anos. 9 anos de prorrogação. Uma cautelar que podia durar 180 dias. Então, na verdade, o que o Senado fez na semana passada, de forma redundante, aprovar uma PEC que diz as mesmas coisas que já estão hoje em outros diplomas, em outras leis, mas é como se o Senado chamasse o Supremo e dissesse, escuta, vem cá, existem normas regimentais e legais e todos devem obedecê-las, até mesmo o Supremo Tribunal Federal. E veja, a imprensa, doutor João, tem notificado e noticiado amplamente que essa proposta de emenda constitucional visa conter poderes do Supremo Tribunal Federal. Não é verdade. O que essa proposta visa é conter poderes dos ministros individualmente considerados, para que eles não se apropriem de um poder que é do plenário. Então é importante termos esse debate, porque isso fortalece a instituição. E nós vimos, acho que em especial esse ano, a importância de termos um Supremo Tribunal Federal forte, confiável. Nas pesquisas de confiabilidade das instituições, o judiciário sempre esteve à frente das instâncias políticas tradicionais. E é preciso lutarmos para manter essa posição que o judiciário ocupa porque conquistou. Nada disso foi dado. É verdade. O judiciário é o nosso bastião, né, da democracia. Eu acho que não é isso, Me professor? permita só o seguinte, nós temos duas coisas diferentes aqui. A primeira é a crítica a uma decisão monocrática que possa levar anos para ser colocado ao colegiado. Outra coisa é o respeito aos poderes. Porque da mesma maneira que o judiciário tem que respeitar o legislativo e o legislativo tem que respeitar o judiciário. Porque a história do juiz das garantias para entrar em vigor em 30 dias é uma ficção, é uma brincadeira. Sim. Porque não tem sentido mesmo. Então, se o judiciário tem que implantar uma mudança completa de um juiz só para conduzir a fiscalização de uma investigação criminal e outro para julgar o caso. Ora, há estados que não têm juiz suficiente para fazer isso. Para a jurisdição, entra em vigor uma lei e ninguém cumpre. Então é preciso dar tempo aos poderes estaduais, os judiciários, a organizar-se internamente. Nós estamos agora em debate no Tribunal de São Paulo para ver como vamos implantar o juiz das garantias. E aqui, que é um estado rico, cheio de juízes, temos problemas. Então não é bem assim. Quer dizer, quando o Congresso edita uma lei, não é, e fala, juiz, judiciário, implante amanhã, não é simples assim. Quer dizer, não respeitou a autonomia do judiciário? Eu acho que nesse caso... Não respeitou. Então, nesse caso, houve sim uma invasão. Não é? Houve uma invasão, assim, de falar, imediatamente resolvam. Eles não fazem isso, o legislativo não trabalha desse jeito, trabalha a hora que ele bem entende. É aquele princípio, né, professor Nutt, de que ninguém está obrigado ao impossível. Né? Então eu acho que tinha que suspender mesmo, não tinha jeito. 180 dias, talvez, 1 ano, até todo mundo se adaptar. Essa é uma parte. Então, decisão monocrática, suspendendo a lei, precisa haver. Agora, demorar 3 anos para colocar no colegiado é o problema. Então, são coisas diversas.
A decisão de suspender uma lei não é porque ela foi votada pelo Congresso, simplesmente que ela é legítima e perfeita. Em matéria penal e processual penal, nós temos um desastre legislativo. Hoje tem uma desarmonia no sistema que aluno de faculdade não entende o sistema. O professor fala uma coisa, mostra uma lei, depois fala outra, mostra outra lei, e o aluno fala, mas isso aqui não está batendo. Você fala, é assim mesmo. Então, se não é o judiciário a colocar ordem na casa das leis, não é, polêmicas e que se chocam, o sistema penal e o sistema processual penal entravam em colapso. Então, acho que essa parte do Supremo tem sim se desenvolvido bem e o seu problema se concentra em uma decisão monocrática levar muitos anos para ser colocada ao colegiado. Isso não pode acontecer. A meu ver, esse é o problema. Não, Professor, ponderando aqui a fala que o professor Nutti apresentou, ainda no caso do juiz das garantias, o professor Nutti, além de ter completa razão no assunto, tem experiência prática. Como vai ser a implementação do juiz das garantias? Ele está na linha de frente disso porque é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. A grande questão é que hoje a legislação que rege a matéria no Supremo Tribunal Federal determina que a suspensão dessa norma aprovada pelo Congresso Nacional, que adequada ou inadequada, é uma norma que foi feita pelos representantes eleitos. O Congresso Nacional pode ter a cara que for, mas ele tem a nossa cara, a cara dos representantes, dos representados. Mas a legislação de regência determina que essa suspensão seja feita em decisão colegiada. O Supremo Tribunal Federal deveria mesmo ter suspendido e concedido prazo para a implementação do juiz das garantias, que é o que foi feito agora. Mas agora a decisão foi tomada de maneira acertada, colegiada. O plenário se reuniu, o plenário resolveu. Outra questão muito diversa é um único ministro promover essa suspensão sozinho. Algumas monocráticas são necessárias, mas o Supremo foi alargando esse poder de forma a não termos mais controle disso. O presidente do Supremo Tribunal Federal é que decide a pauta. Em algumas gestões, a pauta é liberada em fevereiro. O ano judiciário se inicia, a pauta é apresentada. Nem 20% da pauta é cumprida. A pauta é uma quimera, é uma ilusão. Por quê? Porque o próprio presidente tem esse poder de agenda. Então é muito importante, em qualquer diálogo sobre o que o Supremo decidiu, avaliar também o que o Supremo não decidiu. O que ficou escondido? Por que aquilo não foi pautado? E outra coisa, é muito importante termos atenção aos métodos e não só ao resultado. Por vezes, o resultado coincide com aquilo que nós entendemos que é o mais adequado. No exemplo do juiz das garantias, que estamos debatendo aqui, porque é uma decisão muito recente, uma liminar de um ministro, uma decisão individual, manteve esse tema fora da esfera pública por mais de 3 anos. Um único ministro, sozinho, decidiu isso. Se essa questão tivesse sido decidida pelo plenário, o próprio tribunal teria dito qual é a posição da nossa Corte Suprema acerca de um assunto. Então, por vezes, ministros do Supremo Tribunal Federal impedem que saibamos o que o Supremo Tribunal Federal pensa do assunto. Durante 3 anos, na questão do juiz das garantias, nós só soubemos o que um juiz, um único ministro, pensava sobre o tema. Ele entendeu que deveria haver a suspensão. Isso pode até coincidir com a minha opinião, com a opinião de vocês que estão assistindo, mas eventualmente não coincidirá, porque o pau que dá em Chico também dá em Francisco. Então, por isso eu peço atenção aos métodos e não só ao resultado, porque poderíamos citar aqui situações nas quais a suspensão monocrática de uma norma ou o impedimento do plenário avaliar uma específica questão trouxe prejuízo para o país. É possível citar alguns exemplos desses? O que eu acho é assim, bastava a todos, né, respeitar o artigo 1º, parágrafo 1º, salvo engano, o artigo 2º, 22, 44 e 48, que é o que dá a competência do Congresso Nacional. E o 102 da nossa Constituição e o 105, que atribuem as competências dos tribunais superiores. Eu acho que se todos se conformarem ao que está previsto na própria Constituição Federal, a gente alcançará, não é, essa tal almejada harmonia e essa independência. E fazemos aí votos para que isso venha o mais rápido possível, não é? Mas, ministro Nutti, desembargador Nutti, visionário. Olha, já estou aqui em campanha para o desembargador Nutti, não é? Porque precisamos de pessoas com esse quilate nos nossos tribunais superiores, né?
Mas, desembargador Nutti, professor Nutti, qual outra questão o senhor gostaria de pontuar? Eu sei que lhe é muito cara a questão aí, não é, da decisão do Supremo em relação ao racismo. Né? O senhor gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Sem dúvida. Vejam, importância inegável, não é, da questão do racismo. E o Supremo teve a sensibilidade de, no plenário também, equiparar a injúria racial a um crime de racismo. Porque injúria racial é prática do racismo. Não vamos esquecer que a Constituição, no artigo 5º, diz: haverá o crime de racismo inafiançável, imprescritível e apenado com reclusão. É o que se chama do mandado de criminalização, quer dizer, o Congresso tem que cuidar desse assunto. O Congresso cuidou parcialmente, porque ele coloca a injúria racial, primeiramente, lá no Código Penal, junto com os crimes contra a honra. Acontece que injúria racial é uma prática do racismo. E isso estava equivocado. Tanto que a decisão do Supremo, também no plenário, dizendo injúria racial é racismo, o Congresso acatou. Acatou e logo em seguida promoveu a injúria racial para dentro da lei específica de discriminação racial, a 7716 de 1989, criou o artigo 2º-A, e ali agora nós temos claramente injúria racial. Então veja, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, o Legislativo corrigiu o seu próprio erro. Então, isto não é a primeira vez que acontece. Quando o Supremo também, em 2006, disse: haverá progressão de regime sempre para todos os presos, porque havia a vedação da lei dos crimes hediondos, a progressão não podia ser feita. O Supremo falou: fere princípio constitucional da individualização da pena. Todo preso precisa ter a sua pena calibrada pelo seu próprio merecimento. Então, se você tem merecimento, progride de um regime fechado para um semiaberto. Não tem merecimento, fica no fechado. Mas tem que distinguir as pessoas. Quando o Supremo, no plenário, em 2006, disse todos devem progredir, no ano seguinte, o Congresso falou: ok, está certo, e modificou a lei dos crimes hediondos. Então, muitas decisões que o Supremo toma no plenário, uma política criminal adotada, é chancelada pelo Legislativo. Então, eu vejo uma integração. Agora, conflitos nós vamos ter, porque somos todos humanos. Quem compõe o Congresso são seres humanos. Compõe o Supremo, seres humanos. Compõe o Executivo, seres humanos. Conflitos nós nunca vamos deixar de ter. Uma lei pode sair errada, uma decisão do Supremo também, não é? E um governador, um presidente, vai errar também na administração. Eu não vejo o conflito como um grande problema. Eu vejo problema se o conflito terminar no impasse, com disputa de poder, por mero capricho. Quem manda mais? Não tem que haver isso. Não é? Não é o judiciário que manda mais, não é o legislativo, não é o executivo. Conflitos são necessários e a gente vai modulando. É a visão que eu tenho. Agora, sou entusiasta de várias decisões na área penal e processual penal dos últimos tempos que o plenário tomou e o Congresso acatou, colocando na legislação oficialmente. Não, eu compreendo tudo isso, né, professora Natália? Eu acho que a grande questão, eu acho que está no cerne, inclusive aproveitando que estamos aqui, né, na maior feira, no maior evento de educação corporativa da América Latina, que é a HSM+, né, é a questão da insegurança jurídica, porque a própria população fica perplexa, como o senhor bem disse, né? Nós, professores, com os nossos alunos, não sabemos sequer o que é que nós vamos ensinar e orientar, porque ora se pensa de um jeito, ora se pensa do outro, aquilo que foi dito fica desdito, aquilo que está na lei não vale,
não é? O regimento, às vezes, diz uma coisa, a lei diz outra. Por exemplo, o caso das sustentações orais, não é? Está previsto no Código de Processo Civil, não é? Que em todos os tribunais superiores haverá sustentação oral presencialmente. E aí, mas o regimento do Supremo diz assim, o assado. A questão, mesmo em esfera penal, do alargamento daquela competência, porque o Brasil é o recinto do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, são algumas questões que são polêmicas, a vocação de competências, né? Nós temos aí pessoas que é uma faxineira, uma manicure, e que estava numa manifestação e, de repente, está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal sem estar naquele rol do artigo 102 da Constituição Federal e sem que se diga a partir de qual figura que tem a prerrogativa de foro que se está avocando essa competência. Então, essas questões que me parecem deixar a sociedade um tanto quanto perplexa, não é? E insatisfeita. E eu acho que o Supremo Tribunal Federal, como a corte máxima do país e goza de uma grande respeitabilidade, do ponto de vista histórico, inclusive, os próprios ministros, eu tenho conversado com vários deles sobre isso, né? Eles têm que tomar para si essa missão, não é? De salvaguardar essas questões. Não, o judiciário não tem a missão de agradar, né, na decisão, vai desagradar sempre uma parte, isso tudo nós sabemos, não é? Mas eu acho que também a própria exteriorização dessas opiniões, muitas vezes, elas é que geram a polêmica, não é, professora? Sim. O professor Nutti pontuou uma questão interessante. Eu também acredito que a relação entre os poderes tem um potencial conflitivo que é nato. Eu vou parafrasear Copérnico aqui. Copérnico dizia, não existe vácuo na natureza. Eu digo, não existe vácuo no sistema político. Muitas dessas questões que às vezes o judiciário é chamado a decidir, elas são questões que deveriam ter passado pelas instâncias políticas tradicionais se o executivo e o legislativo não tivessem uma postura acovardada para poderem tratar certos temas. Determinados assuntos, especialmente aqueles que encerram um desacordo moral razoável na sociedade, que são temas muito divisivos, em geral, deveriam ser debatidos nessas instâncias políticas tradicionais. Mas o legislativo e o executivo são eleitos. Então, eles precisam agradar um corpo social imenso para poderem angariar votos. Eles não querem os votos só dos palmeirenses, eles precisam também dos votos dos corintianos, dos santistas. Então, algumas questões... Não vamos esquecer dos São Paulinos, senão também. O nosso senhor da ânimo fica bravo conosco aqui. Eu torcer para o Vasco, gente. Eu torcer para o Vasco, eu já sofri ontem com a vitória do Cruzeiro sobre o Goiás, então, enfim, nem devia ter entrado na seara do futebol. Nós dois estamos aqui disputando palmo a palmo, porque eu sou um cruzeirense. Então você ficou feliz com aquele gol. Fiquei feliz. Mas, enfim, o que eu ia dizer é que esse potencial conflitivo, ele é íncito à própria relação entre os poderes. Quem lida mais diariamente com essas questões na vida prática já está adaptado a isso. A imprensa tenta alardear como se estivéssemos vivendo hoje uma crise inédita em que o legislativo tenta usurpar poderes do judiciário. E como eu disse, a emenda que o Senado aprovou semana passada é só mais do mesmo, é só uma redundância de regras que já estão postas e eles só estão tentando dar voz a uma questão. Agora, sobre esses temas que o professor Nutti mencionou, que muitas vezes são decididos primeiro no âmbito do judiciário e depois a questão é fruto de algum debate que culmina ou não em legislação no âmbito do Congresso Nacional. A resposta para isso, e talvez a razão para essas circunstâncias se desenvolverem é essa, que eu tento pontuar aqui. O legislativo não entra em temas divisivos. Ele evita esses temas, o legislativo se esconde. Só que a sociedade clama por uma resposta normativa, porque a demanda existe. E aí, Copérnico já dizia, não há vácuo na natureza, não há vácuo no sistema político. O judiciário cresce, assume um protagonismo e decide aquela questão. Por isso o judiciário é tão falado hoje. A lei de biossegurança, quando foi aprovada em 2005 no Congresso Nacional, não gerou nenhum debate. Depois a discussão da constitucionalidade, da manipulação do uso das células-tronco. Supremo Tribunal Federal. A questão do aborto agora, que o Barroso resolveu também esperar os ânimos arrefecerem um pouco antes de pautar. O que eu acho que ele fez muito bem, não é, essa questão? Existem sistemas polêmicos que eu acho aí sim, o âmbito de discussão ideal é o Congresso Nacional. Então, vamos falar de aborto? Congresso Nacional é o palco legítimo.
descriminalização de drogas, Congresso Nacional. Acho que a sociedade está ali representada de fato. Acho que nesse ponto, não é, nós temos que confiar no nosso legislativo, que é a voz da sociedade. Mas, eu concordo professor Nutti, plenamente. Agora, tem certas questões que por muitos anos ficam adormecidas e a sociedade clama, como, por exemplo, o racismo, não é? Como, por exemplo, o sistema carcerário. Cadê o governante que não resolve isso? Cadê o legislativo que não... Por quê? Porque vive de votos e preso não dá voto. Essa é a grande verdade. Mas será que não seria melhor rever aquela decisão lá de trás do mandado de injunção? Tudo bem, ainda que seja o Congresso compelido a fazê-lo, mas o Congresso fazê-lo, porque... Sim, seria ideal, mas não faz. Pois é, porque, veja bem, o Supremo se substituir ao legislador e criar um tipo penal, não é? Na verdade tem todo um... Ou descriminalizar, eu sei que não é o caso do racismo, eu tô falando mais do caso do aborto, por exemplo. Não é? Sem dúvida. O crime está previsto, o tipo penal lá está. E aí diz, não, até tal data até tal data não. Ainda que concordemos, não é? Doutor João, isso se chama malabarismo interpretativo. Com palavras a gente consegue... E há argumentos contundentes para todos os lados. Mas aí eu concordo, eu acho que é um tema muito sensível para ser decidido no âmbito do judiciário. Como outros, né? Como também o problema das drogas. É um problema que a sociedade tem que decidir e tem que ser no legislativo. Aí eu acho que é o palco ideal. A própria questão da homofobia, não é? Quem pode ser a favor da homofobia? Eu acho que não existe... Se for fazer uma enquete, eu acho que é quase unanimidade. Agora, cá entre nós, precisava o Supremo Tribunal Federal, cá entre nós, criou o tipo penal. Não é porque ao equiparar a racismo, me parece uma forçação, não é? Na verdade, eu não posso dizer isso, porque eu fui um dos autores dessa ideia. Então, eu estaria contradizendo a mim mesmo. O ponto é o seguinte, é que em 2003 nós tivemos uma decisão, que foi uma decisão do plenário, mudando a ideia que, aliás, o mundo todo mudou, de que racismo não é mais uma questão de raças. Porque era raça quando a medicina mesmo não sabia a diferença entre um ser humano e outro. Era por aparência. Então era o fenótipo. Olhava-se a pessoa e pela cor da pele, conformação do olho, cabelo, cabeça, falava raça 1, raça 2, raça 3. Quando o advento do DNA, que hoje nós temos, um estudo genético, provou que somos todos 99,9% iguais, o que fez não é o judiciário brasileiro, o mundo concluir, não há raças, somos todos da raça humana. Então essa bobagem de olhar para a cor da pele e dizer raça 1, raça 2, não existe. Somos todos da raça humana. Então o conceito de racismo mudou. E mudou não no direito, mudou na antropologia, na sociologia, na medicina, nos estudiosos de genética. Estão todos de acordo, né? Portanto, graças a essa mudança, o que é racismo, então? Tem que mudar o conceito. Racismo, numa interpretação evolutiva, é segregação. Eu não gosto daquele grupo, eu quero ele longe da sociedade. Então, como mudou o conceito de racismo? Em 2003, quando houve um indivíduo que criticou o judaísmo, criticou os judeus, criticou o Holocausto, né? Foi a primeira vez que o Supremo falou: judeus são discriminados, é racismo. Não porque eles são de uma raça especial, porque judaísmo é religião. Mas porque né, são, o caso Elvanger, porque são um grupo identificado na sociedade, vítima de discriminação no mundo. Situação que, infelizmente, estamos vivendo hoje. Sim. De novo. Né? Então, de novo. E aí o Supremo falou, é racismo. Então, veja, foi a primeira decisão, não foi homofobia, foi crime contra os judeus. Aí nós tivemos depois o quê? Em 2019... outro grupo nitidamente identificado na sociedade e minoritário, não é? Dos homossexuais, do LGBTI, enfim, diz o Supremo, é segregação também. Então, da mesma maneira que em 2003
considerou-se racismo discriminar judeus, considerou-se racismo segregar as pessoas LGBT. Então, a ideia não é de criar uma norma, é de evolução no conceito de interpretar racismo. o conceito, né? O conceito de racismo, o conceito mudou. constitucional. O Supremo chama isso de mutação constitucional. Exato. Toda a Constituição tem que ser plástica, exatamente para admitir que essa nova leitura, que às vezes é trazida pela ciência política, pela sociologia, ou pela antropologia, ou por uma ciência natural, toda a Constituição tem que ser plástica para admitir que essa nova leitura seja absorvida em âmbito jurídico também. Mas é como se houvesse realmente esse alargamento da norma. Ninguém mencionou aqui ainda, mas casa muito bem com as decisões, tanto a que o Dr. João mencionou, quanto a que o professor Nutti também trouxe, a DPF 132, que equiparou a relação heteroafetiva a também união homoafetiva. Exato. E também foi ali a atuação do Supremo Tribunal Federal. E é outra polêmica, né? Porque foi a interpretação, salvo engano, do 220, não é isso? É um Falava parágrafo. homem e mulher, né? Continua falando, a Constituição continua Isso, definindo continua falando. o casamento como uma relação entre homem e mulher. E eu lembro exatamente do voto do ministro já aposentado, Aires Brito, que ele disse o seguinte, ele foi o condutor do voto que formou a maioria, né? E ele disse, olha, o que o amor uniu, um parágrafo da Constituição não vai separar. Ele era muito poético, né? Mas o que ele quis dizer com isso? O texto constitucional, quando foi aprovado no final dos anos 80, entendia essa relação como formação familiar. Os tempos são outros. E aí há essa mutação, esse alargamento, e muitas vezes o Supremo Tribunal Federal se sensibiliza com a questão muito antes do próprio Legislativo. E aqui, de alguma forma, eu também defendo que o legislador, com talvez mais brio e mais coragem, pudesse enfrentar essas questões e trazê-las para a arena pública do debate. E aí eu acho que tem um espaço, né? Porque o quinto, não é? Diz que todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção, inclusive de orientação sexual, né? Raça, mais uma vez, não é? Então eu acho que há situações em que sim, né? Os princípios podem nortear e há espaço. Mas, professor Nutti, temos um tempinho ainda para uma última rodada, professora Natália e professor Nutti. Então fica a bola com vocês. O que mais o senhor gostaria de pontuar nessa nossa reta final? Eu acredito que um dos temas também mais relevantes dentre esses todos é a proteção e a tutela à mulher. Porque, afinal de contas, nós tivemos a Lei Maria da Penha, em 2006, que foi um marco, não é, para a defesa das mulheres que são, sim, até hoje, vítimas nos seus próprios lares de agressões múltiplas. E precisava haver uma intervenção, e houve no Legislativo. Foi excepcional a publicação da Lei Maria da Penha, mas ela veio com pouca eficiência. Percebeu-se isso. Então, ao longo dos anos, nós tivemos várias modificações na Lei Maria da Penha para implementar efetividade à proteção. Mas vejam, foi o plenário do Supremo, já há mais de 10 anos, que decidiu que lesão corporal é de ação pública incondicionada. A partir daí, explodiram os casos nos tribunais. Hoje, a gente julga semanalmente nos tribunais, isso eu vejo em todo o Brasil, o que mais se julga é droga, né? Tráfico de drogas. Mas o segundo crime hoje é violência doméstica, que não era. Violência doméstica era um crime oculto, escondido dentro dos lares. E a partir dessa decisão, obrigando a lesão ser de ação pública incondicionada, isto é uma política criminal, foi tomada a decisão por praticamente unanimidade também no Supremo. Mudou a face do Brasil nessa tutela. Não é? Obrigou os casos a serem investigados pela polícia, processados pelo Ministério Público e chegou ao juiz. Foi uma mudança impressionante. E, recentemente, o Supremo proibiu a tese, e eu trabalhei no júri muitos anos, posso dizer que existia, a absurda tese de matar a mulher em nome da honra. O Supremo proibiu a legítima defesa da honra, pela dignidade da pessoa humana. Como é que você pode matar um ser humano, no caso eram as mulheres, as vítimas, porque ela não quis mais o relacionamento. É uma verdadeira barbaridade. E ela mudou de parceiro. O parceiro antigo fala, não, é
é minha propriedade essa mulher. Praticamente isso, porque quando ela trai, ele vai lá e mata. Aí vai no júri, muitas vezes formado numa concepção muito retrógrada, e é absolvido. Absolvido um feminicídio. Então o Supremo entrou nessa história e também por unanimidade do plenário vedou a tese. Essa tese não existe no direito brasileiro. Pois é, e é uma tese que também era um ativismo, né? Porque não guarda nenhum respaldo da legislação. Qual direito, afinal, estaria sendo alvo da legítima defesa? Mas parece... é por conta do júri ser claro, o júri é leigo, soberano, né? E leigo. É. Aí prevalecem os costumes sociais. E as pessoas que estão ali veem a sociedade da maneira delas, não da maneira do direito. Então absolviam essas pessoas que matavam as mulheres, porque acho que o jurado se colocava na posição e falava, eu também acho. Eu também mataria. Pois é, um absurdo, mas aí vem o Supremo e fala, não, essa tese é indigna, fere a dignidade da pessoa humana. Então veja, são importantes decisões que mudam, é isso que todos devem saber, mudam no judiciário, nós, do dia a dia, a nossa atividade. A violência doméstica explodiu nas cortes, no Brasil todo. E essa tese foi sepultada nos tribunais do júri do Brasil todo. Então, são ganhos. Eu sou obrigado a dizer que, em matéria penal e processual penal, não posso falar do resto, a maior parte das decisões do plenário do Supremo são positivas. Não, perfeito. Professora Natália, reta final. E são positivas essas manifestações porque também são dadas pelo plenário. É outro ponto que eu sempre friso. É importante entendermos o que o Supremo diz, e não o que um ministro individualmente decide ou impede a decisão. Ou decide sozinho em paré do plenário. Em matéria processual penal, a gente teve um caso difícil em 2015. O professor Nutti falava e elogiava a decisão plenária, e eu faço coro ao professor nesse ponto. E aí, enquanto isso, eu me lembrava de decisões monocráticas nas quais os ministros, de alguma forma, emparedaram o próprio plenário. Eu lembrei de uma decisão do saudoso e já falecido ministro Teori Zavascki, naquela ação cautelar 4039, em que, num malabarismo interpretativo, ele disse: o que são os crimes inafiançáveis que, praticados por um congressista, poderiam gerar prisão em flagrante? Discutimos, na época, na academia, na doutrina, se seriam só os crimes inafiançáveis da Constituição. E quase de forma uníssona, todos diziam que sim. Crime inafiançável em absoluto são aqueles do artigo 5º, incisos 42, 43, 44. O professor Nutti já mencionou o 42, o caso de racismo, é inafiançável, imprescritível. Joia. Então, um parlamentar só poderia ser preso diante de um cenário de prática de crime inafiançável previsto na Constituição em flagrante. Naquela ação cautelar 4039, foi determinada a prisão de um senador em exercício em razão de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Ou seja, a inafiançabilidade foi sustentada do ponto de vista teórico, numa tese inédita, apresentada por um ministro individualmente, no artigo 324, inciso 4 do CPP. Né? E aquilo foi decidido, os jornais noticiaram. O Supremo Tribunal Federal decide a prisão do senador. Mas não tinha sido o Supremo. Tinha sido uma manifestação monocrática. Os ministros fizeram a reunião de emergência e, para proteger a instituição e o valor de uma decisão colegiada, eles referendaram de imediato, mas deixaram vazar nos bastidores, para os jornalistas, não vou dizer o desacerto, mas talvez o descontentamento de um ministro ter decidido isso sozinho. Então, todas as decisões que na esfera penal e processual penal, o professor Nutti mencionou, todas, e ele referendou aqui que foram positivas, que mudaram o dia a dia no judiciário e que impactaram a nação. Eu faço coro com todas as mensagens que o professor transmitiu aqui. Mas eu reforço o método. Elas foram tomadas pelo plenário. O Supremo, como instituição, se posicionou. Então, uma grande questão para nós pensarmos é essa mesmo. Conter os poderes... Além do que divide, né? Desculpa eu interrompê-la, mas é porque além do que divide a responsabilidade, não é isso? Não fica parecendo uma imposição de alguém e que deixa os demais como refém daquela decisão. Isso. O princípio da colegialidade, ele reforça a instituição e não uma figura que ocupa ali um cargo importante para a República, né? Então, o reforço da importância da instituição nessa composição entre os poderes, que nós concordamos, é potencialmente conflitiva.
Mas eu vou encerrar minha fala tratando de um último ponto sobre essas emendas que estão sendo discutidas no Senado e que a imprensa noticia que, de alguma forma, vão conter poderes do Supremo e vão anular a atuação do Supremo e que o Supremo vai ficar subjulgado. Não vão. Uma delas, talvez uma das mais gravosas, a mudança na composição da Corte. O Supremo tem 11 ministros que são nomeados pelo presidente após a aprovação prévia por maioria absoluta do Senado Federal. Esse modelo é reproduzido em outras cortes constitucionais de extrema relevância no mundo. A Corte Constitucional dos Estados Unidos, a Suprema Corte norte-americana, 9 ministros, indicados pelo presidente, só nomeados após aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Nós nos espelhamos nesse modelo. A Suprema Corte canadense segue exatamente o mesmo modelo e os cargos em ambas as cortes, assim como na nossa, são vitalícios. Aí tramita, hoje no Brasil. Eles estão dando muita ênfase à emenda que foi apresentada agora em 2023, mas eu fiz um apanhado, quando essa emenda foi apresentada, nós temos mais de 20 propostas, praticamente idênticas, de mudança de composição do Supremo. Colocação de mandato, o ministro no Supremo tem que ter mandato, vamos aumentar o número para dividir a colegialidade. Ótimo! O professor organiza aqui à frente da escola muitos eventos, como a Corte Constitucional, que eu também estou muito familiarizada por conta do meu doutorado, que é a portuguesa. Mandato de 10 anos. 13 membros na Corte Constitucional Portuguesa e mandato de 10 anos sem possibilidade de recondução. Não é verdade? A Corte Constitucional Alemã, talvez um dos tribunais mais importantes para a área do professor e para mim em especial, 16 membros, 12 anos de mandato. Então, não se iludam com essas propostas e com essas questões e não as temam. Isso faz parte do jogo de poder. E faz parte também da imprensa, evidentemente, tentar criar algum cenário de uma crise mais intensa para que haja o quê? O clique. Estamos em busca do clique hoje, né? Mas até mesmo o que eu acho que não vai passar, que é uma eventual mudança de composição do Supremo ou imposição de mandato, é bom lembrarmos que cortes constitucionais importantíssimos no mundo também trabalham com essa formatação e sem mandato vitalício. Não vai acontecer, mas também não seria o fim do mundo. Isso são só modelos que a gente coloca nos livros de direito constitucional, de teoria do Estado, e que se eles vão funcionar ou não no nosso país dependem mais de outra coisa, com a qual eu comecei minha fala. Então eu vou fazer um fecho aqui agora. Dependem mais do respeito às regras regimentais, legais e constitucionais. A lembrança de que nenhum poder atua à margem da Constituição. E se hoje nós estamos diante de um cenário em que essas questões têm que ser debatidas, num painel como esse aqui, eu vou parafrasear um poeta brasileiro já falecido, tem um poema lindo que chama Romance, que ele fala assim: não morri de mala sorte, morri de amor à morte. O que ele quer dizer com isso? Não foi má sorte, não foi o destino que nos empurrou para isso, foi amor à morte. Nós é que conduzimos as coisas até esse cenário. Nós é que talvez deixamos o Supremo entender que cada ministro individualmente poderia escolher quais casos seriam julgados, poderiam tomar decisões que afetam a política, impedindo, por exemplo, que um presidente da República nomeie um ministro de Estado para ajudar numa articulação antes que o impeachment aconteça. Nós deixamos os ministros entenderem que individualmente eles poderiam interferir nessas questões. Então, não foi mala sorte, nós não chegamos aqui à toa. Foi simplesmente nosso amor à morte mesmo, o modo como nós conduzimos as coisas, mas sempre há espaço para debater e para fortalecer as instituições. Painéis como esse, na minha percepção, são muito importantes para isso. Excelente, professora Natália. Eu queria agradecer imensamente, professor Nutti. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, não é? E precisamos daqui a pouquinho fazer um breve intervalo, porque já estamos aqui com a doutora Mariana, a doutora Patrícia, que vamos falar de um tema também muito instigante. Já ficam convidados, viu? Vamos falar do M&A, não é? Vamos fazer uma reviravolta, não é? E tratar dos chamados contratos de M&A. Professor Nutti, que alegria, que honra imensa tê-lo aqui conosco, não é? Mais uma vez, não é? Nosso patrono aqui de direito penal e processo penal. Eu é que agradeço aí a participação, gostei demais, as colocações da professora Natália, constitucionalista emérita aí, foram muito interessantes para as reflexões que nós temos que tomar. O professor João sempre domina todas as áreas e faz o bate-bola, né? O melhor de todos. Eu estou aqui só para passar para você chutarem para o gol. Pois é, mas é assim que faz gol, viu? É com o passe. Então, muito obrigado a todos, eu agradeço e desejo aí um excelente congresso. Muito obrigado, professor Nutti, uma honra tê-lo aqui conosco. Honra não é? minha. Professora Natália, querida, que alegria, que honra, não é? Tive a oportunidade pela primeira vez e já está convidado aqui ao vivo, agora registrado aqui para mais de 3.000 pessoas, não é, que já estão me dando aqui a contagem, para o nosso próximo Lawcast. Fiquem atentos, pessoal. Professora Natália, nossa patronesse, não é?
emérita constitucionalista. Muito obrigado, professora, pelo carinho, né, pela honra de nos prestigiar aqui na nossa EBRAD, na HSM+, não é? Eu que agradeço, professor João, o convite para integrar o corpo docente da EBRAD, para mim é motivo de muita honra. Agradeço em especial o convite para compor esse painel. Eu tenho muita, imensa admiração pelo professor Nutti, não só na docência, professor, mas também nas obras. Quando eu pensei em escrever meu manual de Direito Constitucional, que está indo para a 12ª edição, eu visualizei como inspiração as obras que eu tinha até estudado antes de poder escrever, que apesar de não serem da mesma área, são as obras de referência que, como o professor disse primeiro... Mestre de todos nós, né, Natália? Exatamente, mestre de todos nós. Então, poder compor um painel e lhe ouvir e aprender com a sua fala é, para mim, motivo de imensa honra e grande satisfação e referência para a minha própria carreira profissional. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Doutor João, sempre brilhante na condução, sempre muito bem feito esse bate-bola, sempre oportunizando que a gente fale, que a gente rebate, que a gente apresente tréplica, réplica. O debate se faz dessa maneira mesmo, com essa cordialidade, com essa educação, com esse carisma imenso que é próprio da sua pessoa. As ideias podem brigar, né, professora? As pessoas não é? E, meus caros, ficamos aqui então com o fim desse primeiro painel, que já foi espetacular, ávidos aqui para começar o segundo. Vamos fazer um pequeno intervalo. Carlos, quantos minutinhos? Voltamos agora às 11 horas em ponto. Pessoal, um forte abraço, já estamos de volta. Obrigada.